O ar na encosta da montanha sempre teve uma densidade diferente, mas, naquela noite, ele parecia ter se transformado em chumbo líquido. O silêncio da área rural não era pacífico. Era um silêncio de expectativa, como o fôlego retido de um gigante antes de um grito. Minha pele, sempre sensível às correntes invisíveis que regem o que chamamos de outro lado, estava em carne viva. Cada poro do meu corpo vibrava em uma frequência que eu não reconhecia. Um zumbido metálico que vinha diretamente da base do meu crânio. Eu sou Aurora Valen. Para muitos, sou apenas uma investigadora paranormal, alguém que lida com o que a ciência prefere ignorar. Mas, para mim, essa profissão é uma herança de sangue. Um fardo que me trouxe de volta a esta casa. Faz 2 anos que minha avó partiu, deixando para trás este casarão isolado e um rastro de perguntas sem resposta. Eu não moro aqui. Minha vida é feita de hotéis, gravadores digitais e câmeras de espectro total. No entanto, decidi que era hora de organizar os pertences dela e resolver as pendências da propriedade. Eu planejava ficar apenas alguns dias, o tempo suficiente para encaixotar memórias e fechar as portas de um passado que sempre me assombrou. Mas a casa tinha outros planos. A eletricidade estática que pairava no ambiente desde a minha chegada não era apenas o resultado da tempestade que passara horas antes. Era uma descarga de algo mais antigo. Algo que fritara meu equipamento moderno na sala, mas que despertara o que estava adormecido nas entranhas da construção. O puxão magnético veio de baixo. Do útero daquela casa centenária, o porão. Eu nunca gostei daquele lugar, nem mesmo quando era criança. Para os outros, era apenas um depósito de memórias, cobertas de poeira. Para mim, era um ponto de convergência. Um lugar onde o véu entre o físico e o espiritual era tão fino que chegava-te a ser transparente. Descer as escadas naquela noite foi como mergulhar em um oceano de óleo negro. A escuridão era espessa, quase tátil, e o cheiro era de ozônio misturado com terra úmida. Quando minha mão tocou a madeira da porta do porão, ela não ofereceu resistência. O trinco simplesmente se dissolveu sob meu toque e a porta se abriu devagar, como uma boca faminta se preparando para uma refeição. Antes de alcançar o que eu buscava, meus olhos foram atraídos para uma mesa de carvalho carcomida. Ali repousava o verdadeiro legado da minha avó. Encontrei caixas de madeira repletas de fitas VHS sem rótulos. Apenas datas gravadas com uma caneta que parecia sangrar no plástico. Ao lado, cadernos de anotações com páginas amareladas. Ao folhear um deles, minha postura investigativa se transformou em puro choque. Não eram diários. Eram diagramas complexos de frequências eletromagnéticas. Símbolos que se moviam sob a luz da minha lanterna e desenhos detalhados de figuras sem rosto, emergindo de telas de vidro. Minha avó não estava apenas guardando velharias. Ela estava estudando um portal. Ela havia mapeado as transmissões do abismo. Havia desenhos de olhos vastos e uma frase repetida, como um mantra em cada margem. O espectador é o combustível. Lá estava ela, no centro do porão, escondida sob um lençol de linho que o tempo transformara em uma mortalha. A antiga televisão de tubo da vovó pulsava. Era um monólito de vidro e fios que parecia observar minha chegada. Ao puxar o lençol, a poeira subiu em espirais frenéticas. E a TV não era apenas um aparelho, era uma âncora espiritual. O vidro do tubo era grosso, curvo, e por trás dele, as sombras se moviam, independentes de qualquer fonte de luz. Como investigadora, eu sabia que não podia deixar aquilo ali. Precisava entender o que minha avó estava tentando conter. O esforço para carregá-la, degraus acima, foi sobrenatural.
Meus músculos gritavam, mas o objeto parecia modular seu próprio peso. Ora pesado como granito, ora leve, como uma caixa vazia. Quando finalmente a depositei na sala, o silêncio da casa foi quebrado pelo primeiro fenômeno. Os quadros nas paredes começaram a vibrar. O som de vidros batendo contra a madeira. Era como um aplauso rítmico e macabro. Conectei o cabo à tomada. O estalo do interruptor não foi um som comum. Foi um suspiro gutural que ecoou por todos os cômodos. A tela não acendeu com imagens comuns. O que se seguiu foi uma prova de resistência para a minha sanidade. A TV ligou, mas não havia imagem. Apenas uma estática cinzenta. Comecei a observar o reflexo da minha própria sala na tela curva. No reflexo, o mundo parecia distorcido. Atrás de mim, no vidro, eu via sombras que não estavam na sala real. E lentamente, o reflexo da porta atrás de mim começou a se abrir. Embora, ao olhar por cima do shoulder, a porta física estivesse trancada. O mundo dentro da TV estava reescrevendo a minha realidade, centímetro por centímetro. O primeiro sussurro veio do canto da sala. Uma voz composta por 1000 frequências. Olhe, testemunhe o que está por vir. A imagem na TV finalmente se estabilizou. Vi o interior da casa da dona Helena, uma vizinha que desaparecera há 3 dias. Na tela, ela estava sentada em sua cama, escovando os cabelos com uma calma aterrorizante. Mas aos seus pés, uma mancha de escuridão absoluta curvava-se sobre ela. Aquilo não era o passado. Era o estado atual de Helena, presa em um limbo alimentado por aquela entidade. O chiado voltou, violento. A imagem mudou para um quarto moderno. Lucas, o jovem entregador da vila, dormia profundamente. Desta vez, a entidade emergia do guarda-roupa, uma silhueta que absorvia a luz. Seus dedos longos tocavam a borda da madeira, deixando um rastro de geada negra. Eu sentia a fome predatória, emanando da imagem. A televisão era um oráculo de morte, mostrando quem seria levado a seguir. Mas a transmissão não parou em Lucas. A tela tremeu, focando em um parquinho infantil sob uma luz de luar doentia. No centro, um balanço movia-se sozinho. Uma criança, um menino de não mais que 6 anos, apareceu no centro do quadro. Ele olhava diretamente para mim. Seus olhos eram poços de estática. 2 buracos negros que sugavam a luz da minha sala. Ele levantou a mão e tocou o vidro pelo lado de dentro. Eu senti o frio do toque dele no meu lado da tela. Uma sensação de gelo que subiu pelo meu braço até o coração. Atrás dele, o cenário começou a se dissolver. O menino começou a ser puxado para baixo por mãos invisíveis que brotavam da terra. Ele não gritou. Apenas me encarou com uma tristeza infinita enquanto era tragado pela escuridão. A atividade poltergeist na sala escalou. A porta da frente abriu-se com um estrondo. O ar gelado invadiu o ambiente com um cheiro de decomposição. Eu entendi, naquele momento, que a televisão usava minha sensibilidade, minha própria energia vital, para ganhar forma. Ao olhar para aquelas vítimas, eu fornecia o fio condutor, a ponte necessária para que a sombra as alcançasse. Eu era a testemunha que validava a existência do monstro. "Pare!" eu gritei. "Eu não permito mais isso." Aproximei-me da TV, sentindo a vibração do tubo na ponta dos meus dedos. O vidro estava quente, pulsando como uma ferida aberta. Coloquei as mãos nas laterais de madeira e fechei os olhos, mergulhando minha consciência para dentro do circuito. Imagens fragmentadas me inundaram. Vi a montanha há séculos, um pacto de sangue feito em solo sagrado. Vi a criação daquele objeto, um místico unindo forças para prender um fragmento do vazio dentro de uma caixa de vidro. A televisão era uma prisão que se tornara um portal. A entidade ali dentro estava exausta de ser apenas uma observadora. Ela queria ser a
causa a própria escuridão manifesta. Eu te vejo, sussurrei. Eu te reconheço. A sala mergulhou em um silêncio absoluto. Na tela, a sombra parou seus movimentos. Ela virou a cabeça em direção à câmera, focando em mim. Por um segundo eterno, vi olhos vastos que continham a imensidão do vazio. Eram olhos que pediam libertação, mas que também carregavam a promessa do abismo. O peso da decisão, agora, era meu. Se eu simplesmente desligasse a TV, o ciclo continuaria. Se a quebrasse ali, a explosão de energia poderia destruir minha mente. Havia uma terceira opção, uma que exigia o desprendimento que minha avó nunca teve. Peguei o martelo de metal pesado que estava sob o aparador. Meus movimentos eram deliberados, profissionais. Peguei o aparelho, que agora pesava menos que um travesseiro, como se estivesse colaborando com o seu próprio fim, e caminhei para fora da casa. A noite estava deslumbrante. Caminhei para o campo aberto, onde a grama alta chicoteava minhas pernas. A montanha erguia-se à frente, uma sentinela de pedra. O ar estava saturado de eletricidade, fazendo meus cabelos flutuarem. Depositei a televisão no centro de um círculo natural de grama. A tela ainda brilhava, mostrando o quarto de Lucas, que começava a se mexer inquieto. Que o que está preso encontre finalmente seu caminho. Eu disse, minha voz ecoando pelo vale. Que o espectador deixe de ser combustível e se torne o libertador. Levantei o martelo com as duas mãos, sentindo o peso do metal carregar toda a minha linhagem, toda a responsabilidade de ser uma Valen. O impacto foi um trovão que pareceu rachar o próprio céu. O vidro do tubo de imagem não apenas quebrou, ele se desintegrou em uma sinfonia de estilhaços que brilhavam como diamantes negros. Não houve uma explosão de fogo, mas sim uma onda de choque de energia espiritual pura, um tsunami de luz que me jogou de costas na grama úmida. O impacto expulsou o ar dos meus pulmões, mas meus olhos permaneceram abertos. Vi uma forma colossal se erguer dos destroços. Era algo vasto, uma manifestação de luzes frias e uma escuridão majestosa. Ela se expandiu rapidamente, tocando as nuvens e preenchendo o céu acima da montanha. A entidade soltou um som, uma nota musical tão pura que fez o solo vibrar em harmonia. E então, ela se dissipou completamente, integrando-se ao vento e à própria essência da natureza. Não mais como uma ameaça, mas como energia devolvida ao universo. Fiquei deitada ali por algum tempo, sentindo a chuva fria lavar o medo. O silêncio que retornou à montanha era fundamentalmente diferente. Era um silêncio limpo, um vazio que não escondia dentes. Levantei-me com dificuldade e caminhei até os restos da televisão. Ao olhar para os destroços, sorri pela primeira vez. Os estilhaços estavam espalhados para fora, em uma explosão perfeita de libertação. O ciclo estava encerrado, a prisão fora destruída, e o que estava dentro não escapou para o nosso mundo como um predador, mas foi dissolvido pela força do impacto e pela minha intenção de encerramento. Voltei para casa sentindo o peso de cada passo, mas com uma leveza na alma que não sentia há anos. Mais tarde, confirmei o que já sabia. Dona Helena fora encontrada em um campo próximo, confusa, mas ilesa. Lucas postou que finalmente tivera o melhor sono de sua vida. A criança do parquinho, senti no fundo do meu ser que ela também encontrara o caminho de volta para onde quer que as almas puras descansem. As fitas VHS no porão agora eram apenas plástico e fita magnética sem vida. O portal fora selado. Enquanto olho para a encosta da montanha da janela da sala, vejo as árvores balançando com o vento. A casa da minha avó não parece mais um lugar de assombro, mas um lugar de conclusão.
Eu sou Aurora Wallen. Meu trabalho aqui terminou e este caso está oficialmente encerrado. O oráculo de Tuba é agora apenas lixo eletrônico. E a escuridão que ele canalizava foi dispersada para sempre. Se você chegou até aqui e sentiu o peso dessa transmissão, saiba que nem todo mistério precisa permanecer aberto. Algumas portas precisam ser derrubadas para que a luz possa entrar. Se você gosta dessas investigações e quer acompanhar meus próximos casos pelo mundo paranormal, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. O apoio de vocês é o que me permite continuar caçando o que se esconde nas sombras. E para eu saber que você testemunhou essa vitória comigo, comente a palavra TV aí embaixo. A montanha agora descansa em paz. E eu também. Fiquem atentos, pois o mundo é muito maior do que os nossos olhos podem ver. Mas enquanto houver luz e coragem, a escuridão não terá onde se esconder. Nos vemos na próxima história, em mais uma noite de mistério. Até logo!